Sacaram a ferramenta, cortaram a porta e levaram 1, 2, 3, 4 bicicletas. Um baita prejuízo para o comerciante na Serra. Os moradores do bairro Itacibá, em Cariacica, são contra a divisão de vias no trânsito da região e protestaram. Dizem que o sistema que começou hoje não traz benefícios, só transtornos. O TN1 foi lá conferir. Um carro em chamas, mas não é um problema elétrico. Uma mulher teria colocado fogo no veículo depois de uma briga com o marido. Queria dar um prejuízo para o companheiro. Confessa aí, você tem mania de coçar os olhos? Se a resposta for positiva, você vai parar com isso depois de ver a reportagem que o TN1 preparou. O hábito comum pode causar doença, em estágio avançado até perda de visão. Se liga nas ofertas de emprego do dia. Flechal 2 Cariacica, por lá, uma unidade de saúde pronta, mas fechada. Enquanto isso, o local acumula lixo e a comunidade busca atendimento em outro bairro. Difícil entender. E o quadro Coisas de Casa chega à cozinha. Por lá, vamos organizar os rolos de sacos plásticos e de papel alumínio. Simples e prático. Perde não, o TN1 começa agora. Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Depois da cena triste do Miguel, de 9 aninhos, sendo arrastado pelo carro em Avenida da Serra, a Prefeitura prometeu avaliar mudanças na sinalização. A avenida corta condomínios e moradores relatam o excesso de velocidade dos carros e a dificuldade na travessia. Quem está na região é o repórter Rafael Schuller. Bom dia, Rafa. Já flagrou muitas imprudências por aí? Bom dia, Jorge, bom dia, Ingrid, bom dia a todos que nos assistem. Realmente, nós estamos aqui na Avenida Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, na Praia da Baleia, na Serra, onde lamentavelmente aconteceu esse acidente com uma criança de 9 anos que foi atropelada devido à alta velocidade que os carros passam aqui. Neste momento, à tarde, o movimento está um pouco mais fraco, tem menos carros passando, mas os que passam em alta velocidade. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com os moradores, para eles falarem, né, o que eles querem aqui, melhorias para que evite esses acidentes, e também vamos conversar com uma fonte da Prefeitura Municipal da Serra para dizer o que já vai ser feito e o que ainda vai ser feito. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Valeu, Rafael, obrigado, porque agora a gente tem uma imagem impressionante de um arrombamento, Ingrid. Roda aí, olha só, aconteceu lá em Porto Canoa, na Serra. Eles usam aí uma ferramenta para arrombar a loja de bicicleta. A gente percebe, acabaram de arrombar a loja, invadem a loja e começam a tirar. Começa com a primeira bicicleta, leva a outra bicicleta e vem na sequência, Ingrid. No total, o dono da loja falou que foram 6 bicicletas levadas por esses 2 criminosos. Pois é, ele inclusive disse que essa foi a primeira vez que a loja foi arrombada durante a madrugada. Ele foi acordado com esse arrombamento, mas o bairro está impraticável, porque assalto com arma apontada na cabeça, esse mesmo comerciante já sofreu 2. Quer dizer, foram 2 assaltos com arma apontada para a cabeça e agora esse arrombamento, segundo a polícia, eles tiveram informação que esses bandidos chegaram de carro, estacionaram o veículo na frente da loja, arrombaram e conseguiram levar essas 6 bicicletas. A polícia chegou ao local, mas infelizmente esses bandidos conseguiram fugir. Um prejuízo total de R$10 mil, contando aí as bicicletas e também o prejuízo aí com a quebra do cadeado, não é? Com a destruição que fizeram para invadir essa loja. Pois é, o comerciante diz que está impraticável Porto Canoa realmente, mesmo porque a gente lembra que já tiveram outros assaltos, inclusive com bandidos que destruíram a fachada das lojas com veículos para invadir as lojas. Então, a polícia orienta que esse comerciante, ele registre o boletim de ocorrência para que novas ações, né, sejam feitas e intensifiquem aí o policiamento na região de Porto Canoa, porque está difícil. Moradores de Itacibá, em Cariacica, protestaram hoje cedo contra mudanças no trânsito na rodovia José Sete. As mudanças vão levar o tráfego, principalmente de caminhões pesados, para dentro do bairro. Para a comunidade, isso traz prejuízos para a segurança e para o comércio da região.
A mudança que ainda não mudou é que os moradores não deixaram e protestaram. Eu vou explicar. Começaria a partir desta terça-feira o seguinte: na rodovia José Sete, em Cariacica, no trecho que compreende entre os bairros Itacibá e Tucum, no sentido Cariacica-Sede, o trânsito vai funcionar em sentido único. Já no sentido contrário, os motoristas que vêm de Tucum terão de passar aqui, ó, por dentro do bairro Itacibá. E é isso que os moradores não querem. Quem veio protestar garante que a região de Itacibá não tem condições de receber, por exemplo, veículos acima de 16 toneladas, que não podem, mas que trafegam livremente pela rodovia José Sete. Estas mudanças fazem parte do sistema binário, que consiste em transformar vias paralelas de mão dupla em ruas com sentido único. O protesto aconteceu bem no novo acesso ao bairro Itacibá. A comunidade de Itacibá não quer o tráfego de veículo pesado dentro do bairro de Itacibá, porque as vias do bairro não comportam esse tipo de trânsito. De 4 horas de manhã você não consegue mais dormir, as carretas despejam tudo por aqui. Como é que essas carretas vão passar aí dentro desse asfalto aí, que isso tudo era mangue? Eu pescava caranguejo aqui dentro desse mangue. Hoje nós vamos enfrentar um trânsito num bairro que não foi planejado para isso. As mudanças podem interferir diretamente no comércio do bairro. Se você não pode parar, você vai para o shopping, você vai para outros bairros que tem onde parar, onde tem estacionamento rotativo. E isso traz um impacto negativo. Este dono de restaurante teme ter de fechar as portas. A minha clientela, por exemplo, 80% vai de carro, certo? Aí você imagina esse fluxo intenso passando por aqui, por dentro do bairro, vai matar o comércio. O DR, que fez esse transtorno todinho, eles não vão dar emprego para quem vai ficar desempregado. As coisas já estão difíceis. Com mais isso aí, acabou. Se algum representante do Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, não aparecer por aqui para conversar, a manifestação deve prosseguir. Hoje até meio-dia a gente vai fechar só o binário. Se até meio-dia não tiver uma resposta, nós vamos fechar metade da 101. Se até 5 horas não tiver resposta, nós vamos fechar tudo. É complicado, né? Porque não adianta tentar melhorar o trânsito e prejudicar uma comunidade inteira também, né? A gente ouviu aí moradores e comerciantes. E a gente ouviu também que os moradores deram uma pequena trégua no protesto, mas prometem nova manifestação agora à tarde. Vão bloquear a rodovia de 10 em 10 minutos, fazendo um cordão humano na pista. O protesto só acaba quando o DR se reunir com a comunidade para discutir o assunto. O DR disse que a inauguração do binário faz parte das obras de ampliação e modernização da José Sete e também é uma fase necessária para a continuidade das intervenções. Olha, a unidade de pronto atendimento no bairro Flechal 2, em Cariacica, foi construída, mas está de portas fechadas. O PA, que deveria atender a comunidade, virou, sabe o quê? Ponto de lixão. Pois é difícil entender por que os moradores precisam sair do bairro em busca de saúde com uma unidade na porta de casa. Esta é a unidade de pronto atendimento do bairro Flechal 2, em Cariacica. E essa proteção de metal na frente está ali porque o local simplesmente não funciona. Ninguém fala nada, ninguém comenta nada, não tem médico, não tem nada, não fala nem quando é que isso vai ser decidido. Ninguém entende porque esta obra pública está assim fechada. Ao invés de promover saúde, está promovendo sujeira. O local virou até ponto de lixão. De acordo com os moradores, a construção dessa UPA começou em 2003, ou seja, são 16 anos desde o início da construção e 3 anos desde que a obra está pronta. E a cada ano que passa, a prefeitura faz mais promessas de inauguração. De ano em ano, o prefeito e sua equipe fala que está inaugurando e nós na comunidade ou aguardando. A equipe confirmou que para julho agora eles têm já propósito de abrir o espaço para atender a comunidade. Mais uma vez nós estamos muito na esperança que se torne realidade para todos nós. Enquanto isso, aqueles que precisam de atendimento médico têm que sair do bairro e ir até a UPA mais próxima. Um descaso, já que existe uma estrutura pronta que custou dinheiro dos contribuintes, que somos nós, mas só serve para juntar poeira e lixo.
que não deixe ficar estragando da forma que está, né? Que venha fazer e cumprir o que foi falado, o que foi feito. Falou que ia abrir agora no dia, que ia inaugurar agora e não tem nada marcado ainda. E a gente está aí, muito lamentável. Nós estamos sofrendo aqui, nesse bairro nós estamos sofrendo. Olha, a Prefeitura informou que os móveis já foram licitados e finaliza a compra de alguns equipamentos médicos. A previsão é de que tudo esteja em funcionamento até o final do mês. O processo de remoção dos servidores do PA do Trevo já foi iniciado. Agora uma imagem impressionante, Ingrid, vem lá de Campo Grande, uma mulher coloca fogo num carro. Mas primeiro aí a gente vê a mulher primeiro batendo no carro, ela pega, chuta o carro, arranha o carro, quebra o vidro do carro, aí a gente vê ela colocando a cabeça, ela joga alguma coisa dentro do veículo e coloca fogo. A gente vê que está bem vestida, está de salto alto, em nenhuma forma ela está colocando com a bolsa ali. Agora a gente vê a fumaça saindo do carro. Esse carro começa a pegar fogo ali em Campo Grande. Não é? Aí, ó, agora o fogo começa a tomar conta do veículo. Essas imagens foram registradas por moradores ali da região. Agora o veículo todo tomado por essas chamas. Quer dizer, uma cena que chamou bastante atenção, poderia chegar no comércio ali da região. Os moradores ficaram bastante assustados. E o que aconteceu, né? Até então estava uma dúvida, será que foi um incêndio criminoso? Isso aconteceu na segunda-feira, né, em Campo Grande, ali na Expedito Garcia, uma avenida importante, por volta de 11h20 da noite. Inicialmente, como você falou, tratava-se apenas de um veículo incendiado pelas imagens. Só que tem um detalhe importante nessa história, viu? Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o dono do veículo disse que o incêndio pode ter sido provocado pela companheira dele. É que mais cedo os dois discutiram e ela teria feito uma ameaça. Sabe qual é? Daria um grande prejuízo para ele. A perícia não foi solicitada. Pois é, ficou um silêncio aí. Será que realmente? Deve ter sido ela, né? Que briga foi essa para fazer isso, né? Como você mesmo falou aí no início, ela não desceu do salto e nem tirou a bolsa, né? Fez tudo com a bolsa aí do lado, com o salto alto. Estava revoltado. Ficou no prejuízo. Olha, ontem nós mostramos aqui a cena triste do Miguel, de 9 aninhos, sendo arrastado pelo carro em Avenida da Serra. Ele correu para pegar o transporte escolar e foi atropelado. A Prefeitura prometeu avaliar mudanças na sinalização. Isso porque a avenida corta condomínios e moradores relatam o excesso de velocidade dos carros e a dificuldade na travessia. O repórter Rafael Schuller fala ao vivo da região e tem respostas para a comunidade. Voltamos com você, Rafael. Boa tarde novamente. Boa tarde, Jorge, Ingrid, a todos que nos assistem. Pois é, estamos aqui ao vivo na Praia da Baleia na Serra, local onde nesta última semana, quinta-feira, aconteceu um grave acidente em que uma criança de 9 anos foi atropelada. Aqui ao meu lado está José Eduardo de Souza, que é diretor de Departamento de Trânsito da Prefeitura da Serra, e aqui também, ao meu lado esquerdo, a Solange Salles, que é uma moradora aqui da região. Vamos ouvir primeiro a fonte da Prefeitura para saber. Muito boa tarde, José Eduardo. Quais são realmente as mudanças que vão ser feitas aqui para evitar que outros acidentes como este aconteçam? Boa tarde. A Prefeitura da Serra, ela mantém um cronograma de manutenção e instalação de novas sinalizações na cidade, né? Essa avenida ela já estava programada para o final do mês de junho e início do mês de julho. Então, o que nós fizemos? Nós estamos reforçando a sinalização, nós vamos implantar uma faixa elevada, aqui onde diz a faixa pedestre. A faixa elevada ela fica no nível da calçada. Nós vamos reforçar a sinalização com a redução da velocidade nesse trecho de 60 para 40 km por hora. Vamos colocar inscrições na via de atenção, respeito pedestre, né, e melhorando a sinalização para que todo condutor, na hora que está trafegando por esse trecho, ele seja alertado de que está trafegando próximo a uma área residencial, onde tem muitas pessoas, e para que facilitar tanto o pedestre quanto o condutor, que ele trafegue de uma forma segura. Certo, a gente percebe que os carros aqui realmente, né, apesar da sinalização ser de 60 km por hora, como a gente mostrou aqui, os carros não respeitam, eles passam em alta velocidade. Então, quando que vai ser colocada aqui, a faixa elevada vai ser aqui, né? Nessa faixa que a gente está aqui atrás da gente, não é isso? Exatamente, essa faixa ela começa a ser
a iniciar a operação de implantação provavelmente na última semana de junho, entrando no mês de julho. Aí tem o seu prazo normal, porque você tem que fazer por etapas, para não fechar a circulação da via toda. E o que mais importante também é quando estiver toda implantada essa sinalização nova aqui, a prefeitura virá com uma equipe de educação de trânsito, fazer uma campanha de conscientização dos condutores, inclusive dos moradores, porque tudo é uma ação individual. Então, as pessoas devem atravessar na faixa, o condutor deve respeitar a legislação, o pedestre sempre tem prioridade na via, então o ciclista também faz parte dessa via. Ou seja, é uma convivência, ela é compartilhada. Então, o espaço público tem que ser compartilhado por todos e respeitado por todos. Tá certo. Bom, este é o posicionamento da Prefeitura da Serra. Falou aqui comigo José Eduardo de Souza, diretor do Departamento de Trânsito da Prefeitura. Muito obrigado, uma boa tarde para você. E agora vamos ouvir então a Solange Salles, que é moradora, né, Solange? Que vocês estão reivindicando essas melhorias agora então com a informação de que uma faixa elevada já vai ser instalada. O que vocês acham disso? Olha, boa tarde. A gente aqui está reivindicando essa faixa elevada porque é uma via muito perigosa, entendeu? Semana anterior, a sexta-feira retrasada, eu presenciei um acidente aqui também de um caminhão que pegou uma menina de moto, e tem essa criança aí também. Então a gente está cada vez mais sensibilizado com a questão dessa avenida, porque nós não estamos seguros nem em cima do canteiro ali, que do jeito que andam correndo, pode acontecer uma colisão de pegar a gente até em cima da calçada, porque tá demais, entendeu? E a gente fica contente, que realmente isso venha acontecer, porque tá muito difícil aqui, muito, muito, muito violenta essa questão do trânsito. Certo, então vamos aguardar então essas promessas da Prefeitura, a faixa elevada, a questão também de sinalização, tudo isso. Tá certo, Solange, muito obrigado, uma boa tarde para você. É isso, pessoal, Ingrid e George, as promessas estão feitas, os moradores aqui estão acreditando na melhoria e nós, claro, vamos acompanhar tudo isso para vocês. Obrigada, Rafael. Qualquer coisa a gente volta a te chamar aí. Se tiver novos flagrantes, você chama a gente, tá bom? Olha, e falando em atropelamentos, o pai de um jovem busca respostas para um acidente que aconteceu em Jacaraípe, na Serra. O filho dele, um ciclista, foi atropelado e está internado em estado grave. O choro é de um pai que está com o filho em coma no hospital há quase uma semana. Que o médico falou qualquer hora, no dia está ruim. Alessandro Vieira, de 20 anos, foi atropelado enquanto voltava para casa na terça-feira da semana passada. Ele, que estava de bicicleta, foi lançado na pista e atropelado. Luta pela vida na UTI. Ele estava na tia dele, ele ia para casa da mãe dele lá em Manguinhos. Aí, quando foi mais tarde, a tia dele ligou. Perguntou se o Alessandro estava na casa da mãe dele, a mãe dele falou que não. Aí a mãe dele ligou para cá, perguntou, falei que não, porque ele não é de ficar passado de hora de casa. Aí quando foi o dia seguinte, de manhã, a mãe dele, nós ficamos sabendo que tinha um acidente ali embaixo, só que não sabia quem era não, e ele estava sem documento. O motorista envolvido no acidente prestou socorro à vítima e ofereceu apoio financeiro à família. Mas em depoimento à polícia militar, aqui mesmo no local do acidente, ele contou que o acidente foi ocasionado por um outro motorista que estava estacionado, como este carro aqui, abriu a porta, lançando o ciclista no meio da pista. Além desta versão, seu Sérgio ouviu pelo menos outras duas. Eu fui no local lá, me informaram que estava de bicicleta, se colidiu bicicleta com bicicleta. Eu não acreditei, porque o estado que ele está lá com a perna toda danada, o pulmão furado, a cabeça toda danada. Aí uns já falam que estacionou na frente dele, no momento que ele passou, ele abriu a porta. Mas o cara que passou em cima, realmente, ele é testemunha. Ele falou que o rapaz, ele estava vindo, assim que o sinal abriu, ele foi. E assim como o menino estava passando do lado dele, com a bicicleta, o Prisma branca abriu a porta e derrubou ele. Seu Sérgio, que está desempregado e faz bico como motoboy, ficou mais tranquilo quando o motorista que atropelou o filho se prontificou a ajudar. Mas o que ele queria mesmo era que a polícia descobrisse o verdadeiro culpado dessa história. Deus sabe o que faz, né? Eu só queria justiça, porque não pode deixar assim, não.
A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado na Delegacia de Delitos de Trânsito. Por enquanto, ninguém foi preso. E na Serra, um motorista foi morto com vários tiros dentro de casa. Testemunhas contaram que os criminosos chegaram de surpresa quando o homem estava sozinho na residência. O motorista Arley Aparecido Calisto, de 37 anos, foi assassinado. Ele estava em casa, sozinho, quando o crime aconteceu. Arley foi morto com vários tiros pelo corpo. A família, as duas filhas, a enteada e a mulher, não estavam na residência. Foram dormir na casa da sogra dele, depois que o casal teve uma discussão. Arley foi morto lá dentro da casa pelos atiradores que já chegaram aqui de surpresa e metendo o pé na porta e entrando violentamente. O motivo do crime, bem, ainda vai ser investigado. Arley era trabalhador, trabalhava como motorista no material de construção, mas também era usuário de drogas. E de acordo com a mulher, ela também enfrentava com ele muitos problemas. Eram agressões físicas, agressões verbais e nos últimos tempos a mulher tinha até uma desconfiança dele com a enteada, a filha dela, de 15 anos de idade. Isso porque o comportamento dele para essa menina estava mudando, inclusive o olhar para ela. A mulher conta que começou a desconfiar das atitudes do companheiro. Como fosse um desejo mesmo de ter ela. Mas eu sou assim, a mãe que fica ali no pé, entendeu? Eu não dei chance, graças a Deus. Mas desconfiava? Desconfiava, mas não assim, não saí de pé delas nem um minuto. Temendo que algo acontecesse com ela, a diarista passou a dormir com as filhas. Uma de 3, 9 e a mais velha, de 15 anos, enteada de Arley, na casa da mãe. Atitude que a diarista tomava sempre que eles brigavam, pois tinha medo de virar estatística, como as várias mulheres mortas por seus companheiros. Não podia ficar, porque a gente hoje está vendo casos na televisão que eu tenho trauma. Quem tiver alguma informação para ajudar no trabalho da polícia, ligue para o Disque Denúncia 181. Pois é, pessoal, quem depende do transporte público e mora em Vila Velha tem sofrido dobrado. Há quase um ano, o terminal de Itaparica está fechado, esperando que a promessa de reforma saia do papel. Indignado com a situação, um morador postou um vídeo na internet que viralizou. Ele fez até uma faixa cobrando providências. Falta pouco para fazer aniversário de interdição e nada de obra. A demora tem dado o que falar nas redes sociais. O vídeo feito por um morador de Ponta da Fruta, em Vila Velha, viralizou na internet. Ele fez até uma faixa cobrando providências. Estou aqui no terminal de Itaparica, colocando essa faixa para pedir socorro ao Ministério Público, pois esse terminal vai completar um ano que está fechado. Então eu vou pedir ajuda ao Ministério Público para que venha nos ajudar a reabrir esse terminal. Denilson também protocolou um pedido de intervenção do Ministério Público para acelerar o processo de reabertura do terminal. Essa já é a 5ª denúncia feita por ele. 5ª denúncia só referente ao sistema Transcol. 5ª denúncia referente a isso aí, porque o sistema não funciona e o governador quer botar a Wi-Fi no ônibus. 50% da população está por lado de cá, está sem esse terminal. E o terminal de Vila Velha não comporta a gente, está desconfortável demais. Então a gente tem que gritar. Por nota, o Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo informou que o projeto do novo terminal de Itaparica ainda está em fase de análise. A previsão é de que as obras comecem ainda no 2º semestre deste ano. De acordo com o DER, o processo de licitação será aberto no próximo mês. O terminal de Itaparica foi interditado em julho do ano passado, após um laudo técnico apontar problemas estruturais que colocavam em risco passageiros e trabalhadores. 30 linhas foram transferidas para o terminal de Vila Velha. O resultado é esse aí que vocês estão vendo. Filas enormes e, de acordo com os usuários, o caos continua. É muito complicado, né? É uma superlotação, então assim, fica bem difícil para poder chegar no trabalho. Tem que ir em pé, é bem complicado mesmo. Continua a mesma coisa, a mesma bagunça até hoje. Não, tá bem caótica. Aumentou muito o fluxo de pessoas, né? Então, assim, ônibus lotado, muita gente em pé. Tá muito complicado. Para quem mora em bairros mais afastados do grande centro, a fila é o de menos. O tempo que se perde dando a volta na cidade é um verdadeiro tormento. Pouco tempo que a gente gastava para pegar ônibus ali no terminal da Itaparica, está gastando mais tempo vindo para cá. Porque para a gente ir lá para Cariacica ou Vale Cantado, tem que vir para aqui para depois daqui pegar para lá.
Ninguém merece esse sufoco, né? Desde ontem, nós entramos em contato com o Ministério Público, mas, infelizmente, até agora não tivemos retorno. Está na cadeia o gerente do tráfico de drogas da região de Joana d'Arc, em Vitória. O detido é o Adson Vitorino Alves, de 21 anos. Segundo a polícia, ele é gerente do tráfico da região de Joana d'Arc, em Vitória. Ele estava acompanhado de José Pereira Leite Júnior, de 22 anos. Com o Adson, a polícia apreendeu esta pistola calibre 380 e munições. Ainda segundo a polícia, José também estava armado e arremessou a arma no lago que fica no interior do Horto de Barreiros, em São Cristóvão, Vitória. Os indivíduos foram detidos durante um patrulhamento da Polícia Militar na região de Joana d'Arc. De acordo com a polícia, ao passarem próximo a São Cristóvão, viram 2 indivíduos correndo com uma arma em punho. Eles deram ordem de parada, mas os suspeitos entraram no horto. Foi aí que os militares fizeram o cerco e detiveram os 2. Durante a noite, militares retornaram ao local e, com o auxílio de um imã, tentaram localizar a arma, mas ela não foi encontrada. Ô Ingrid, como é que é aquele ditado mesmo? Para coçar é só começar? Só começar. Coceira dá um problema, né? Olha, depois dessa reportagem, então, aí que o pessoal vai pensar 2 vezes. Pois é, olha só, coçar o olho pode gerar um sério problema. O que parece um hábito inofensivo pode causar uma doença da córnea, chamada ceratocone. A córnea fica como um cone e a visão fica embaçada. Já imaginou? A doença afeta principalmente crianças e adolescentes. Em casos graves, o paciente precisa fazer transplante de córneas. Esse mês, uma campanha alerta para os cuidados. 3 anos atrás, o Vitor procurou um oftalmologista e descobriu que tinha ceratocone. Essa doença, com nome diferente, não é tão conhecida. Algumas pessoas têm e nem sabem, como era o caso do próprio Vitor. Eu nunca enxerguei bem. Tinha feito mais de 10 óculos em inúmeros oftalmologistas, mas nunca tive uma melhora visual. A doença é genética, mas ela pode se intensificar quando a pessoa coça os olhos. Acreditem, essa ação tão simples e inocente pode piorar o grau do ceratocone. Quando o clima estava mais seco ou quando eu estava um pouco nervoso. O olho coçava, você ia lá e colocava a mão. Sim. O ato de coçar os olhos provoca deformações na córnea, principalmente nessas córneas frágeis, que é o ceratocone, e ele avança, podendo provocar até uma deformação que precisa de um transplante de córnea. Então, a mensagem é: não coce os olhos. A imagem embaçada é o principal sintoma do ceratocone, que começa a aparecer em crianças na faixa etária dos 12 aos 14 anos. E como algumas pessoas acabam não procurando o oftalmologista, com o tempo e também com as coçadas de olho, a doença piora e a pessoa pode chegar a perder a visão. A córnea ela tem uma anatomia, né, que é preservada, e ela vai formando um cone, vai progredindo, vai afinando. Isso vai gerando muita aberração dentro do olho. E o paciente é prejudicado pela sua visão. Depois de usar vários óculos e nenhum deles resolver o problema, o estudante de 17 anos achou uma solução. Ele agora usa uma lente que corrige a distorção da imagem. Mudou, atualmente eu tenho 80% de visão. Tive uma melhora excepcional. E como o problema ainda é desconhecido, o mês de junho foi escolhido para a campanha de alerta sobre a doença. Porque, como explica o oftalmologista, o nível mais grave do ceratocone só pode ser corrigido com um transplante de córnea. Então, da próxima vez que pensar em coçar os olhos com força e com toda a sujeira que gruda na mão, pense de novo. Tenta coçar pelo menos a parte periférica do olho, né? Eu sei que é bem difícil, mas se você não conseguir, tenta fazer esse movimento, nunca deformando o globo ocular. Isso que é ruim. É muito comum também, a pessoa já põe a mão inteira no olho, né? O olho fica até vermelho, de tanto coçar o olho. E principalmente quem sofre com rinite alérgica, tem essa mania, vai direto coçar o olho, quer dizer, fica aí o alerta, muita gente sofre com rinite alérgica, então nada de coçar o olho. Eu também, que preciso fazer muita maquiagem, nossa, é muito comum, porque às vezes você passa um delineador, um rímel, e aí é automático, sabe? Começa a coçar e você vai direto. Então, quer dizer, fica o alerta, é importantíssimo. Pais em casa, principalmente crianças e adolescentes, é nessa fase que a doença aparece.
Então qualquer deformidade aí na córnea vai ficar de olho aí no olho das crianças e dos adolescentes. Reclamar de embaçado, né? Olho embaçado é correr para o médico. E olha, um motociclista sem carteira de habilitação fugiu de uma abordagem da Guarda de Vila Velha e por pouco não provocou um acidente e atropelou pedestres. Ele foi perseguido por várias ruas e só parou no município vizinho, em Cariacica. Na tentativa de escapar, se jogou no manguezal. O rapaz que estava no carona conseguiu fugir. O rapaz que chega à delegacia de Cariacica, sujo de lama, é Rodrigo da Silva Zope, de 30 anos, e acabou de ser preso após pular em um mangue durante uma perseguição que teve início no bairro São Torquato, em Vila Velha, e durou até Porto Novo, Cariacica. Os agentes da Guarda Municipal faziam um patrulhamento de rotina aqui na descida das 5 Pontes e em determinado momento avistaram 2 indivíduos numa moto em atitude suspeita. Foi aí que eles deram ordem de parada, mas o condutor da motocicleta acelerou e fugiu. Nesse momento foi dado início a um acompanhamento, uma perseguição. No momento que eles viram que não tinha mais rua, eles pularam da moto e acabaram caindo dentro desse manguezal, no qual um dos indivíduos conseguiu fugir, mas o condutor ele acabou se entregando. Durante a fuga, os suspeitos passaram por cerca de 4 bairros em alta velocidade. Eles quase bateram em um ônibus e por pouco não atingiram pedestres. De acordo com a guarda, o que estava na garupa portava uma arma e conseguiu fugir. Já o detido não tem carteira de habilitação. Ainda segundo a guarda, ele já tem outras passagens por conduzir sem CNH, além de envolvimento com venda e porte ilegal de arma. A moto apreendida com ele não tem restrição. No momento do acompanhamento, ele colocou a vida de pessoas em risco, quase entraram debaixo de um ônibus os dois e quase atropelaram o pedestre, e colocaram a minha vida principalmente em risco, Aí no momento que eu vi que eles possivelmente estavam armados, eu tive que até me afastar para poder não colocar a vida de outros cidadãos que estavam em risco ali na via, porque eles poderiam efetuar algum disparo de arma de fogo ali na via, e eu não poder nem ter a possibilidade de me defender naquele momento. O importante foi que no momento que ele começou a se evadir, a gente fez o nosso trabalho, tentar impedir ele mais um infrator na rua. O motociclista foi ouvido e liberado, reforçando. A Polícia Civil disse que ele já foi detido em 2007, também por dirigir sem habilitação. Além disso, já respondeu por porte e comércio ilegal de arma de fogo. E olha, comerciantes de Colina de Laranjeiras na Serra estão fazendo de tudo para reforçar a segurança, mas está complicado. A onda de assaltos e arrombamentos no bairro não para de aumentar. Essa madrugada, o alvo do bandido foi um restaurante. O último arrombamento aconteceu na madrugada de ontem. O alvo foi este restaurante do bairro. O ladrão quebrou a vidraça por volta das 4 horas da manhã. Parece que o criminoso sabia exatamente o que ele queria. De acordo com os funcionários, nada além da gaveta do caixa que ficava neste móvel aqui foi levado. Eles acreditam até que ele nem tenha entrado na loja, tenha feito tudo isso do lado de fora. Ontem mesmo o sistema de monitoramento foi reforçado. Mais câmeras, mais sensores de presença. É que a situação em Colina de Laranjeiras na Serra anda complicada tanto para os comerciantes quanto para os moradores e quem trabalha por aqui. Não é a primeira vez que ocorre esse fato na região. Assaltos em pontos de ônibus, estabelecimentos aqui não funcionam à noite devido aos assaltos. Está sendo difícil trabalhar. Essa padaria funciona há 3 anos. Foram tantos arrombamentos nos primeiros meses que o proprietário precisou gradear tudo. Nem isso tem impedido as constantes tentativas de invasão. Já tivemos a farmácia roubada, padaria, devido a isso a padaria foi toda gradeada. Não temos segurança. O presidente da Associação de Moradores do Bairro também se pronunciou sobre o assunto. Nós temos o problema da impunidade. Então as pessoas hoje, eles podem cometer esses pequenos delitos, falo pequenos devido à pena ser insignificante de um furto. Porque ele sabe que ele não vai ser punido por isso. Então precisamos de todo um contexto, envolvimento da comunidade, e junto com a Polícia Militar, para poder a gente melhorar a nossa segurança. Acho que o caminho seria isso, o envolvimento maior da comunidade, para a gente não permitir que esses criminosos venham e façam o que estão fazendo em nosso bairro. Muito bem.
A PM disse que o bairro conta com policiamento específico e que na região há um projeto em andamento chamado Rede Comunidade Segura, que tem aproximado a polícia de moradores e comerciantes. A comunidade, inclusive, pode agendar reuniões pelo telefone 3328-3857, 3328-3857. E a seguir, o TN1 divulga ofertas de emprego. Se liga nas oportunidades do dia. Pois é, vamos trazer novas informações sobre o pedido de segurança no trânsito na região onde uma criança foi atropelada na Serra. E o desespero de uma vítima de ladrão. A mulher tenta correr, mas o bandido aponta a arma e leva a bolsa da vítima. Não saia daí, o TN volta já. Voltamos a falar sobre um caso chocante, o atropelamento de uma criança na Serra. Nós estamos ao vivo na região onde os moradores pedem mudanças no trânsito. Quem traz os detalhes da mudança e quando será feita é o repórter Rafael Schuller. É com você, Rafael. Pois é, voltamos a falar ao vivo aqui da Avenida Desembargador. Como é que é o nome? Esqueci, gente. Olha, Desembargador Antônio José Miguel Fel Rosa, na Praia da Baleia, na Serra, onde aconteceu esse acidente da última quinta-feira. Os moradores estão revoltados, todos estão pedindo melhorias aqui para a avenida, porque os carros passam numa velocidade incrível aqui. Apesar do limite ser 60, com certeza eles passam a pelo menos 100 por hora. Alguns carros, vendo a presença aqui da reportagem hoje, dão uma freada, maneiram um pouco, mas mesmo assim a maioria passa correndo e os moradores não aguentam mais ter que correr riscos para atravessar a pista, porque os pontos de ônibus ficam do outro lado. Eu vou pedir para o cinegrafista Ronivaldo Nascimento mostrar ali. A faixa de pedestres, que está um pouco apagada, foi pouco antes dela que o carro acertou o menino Miguel, de apenas 9 anos. E os ônibus, tá vendo? Tem até um ponto de ônibus meio apagado ali, atrás das árvores. Os ônibus escolares e os ônibus de Transcol param daquele lado. Então as pessoas têm que atravessar e correm esse risco. A gente pode ver que os carros estão passando aqui, ó, na maior velocidade. Bom, conversamos agora há pouco com o diretor do Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal da Serra, que disse que já tem aprovada uma medida que é, inclusive, atendendo a solicitação dos moradores, que é a faixa elevada. Onde a gente consegue ver aquela faixa de pedestres ali que hoje está apagada, ela vai ser modificada. Vão fazer uma obra para construir aquelas faixas que são elevadas, que o carro tem que parar, que é como se fosse um quebra-mola. Bom, a expectativa é que essa obra aconteça no final de junho, deste mês agora junho, início de julho. E além disso, o diretor do Departamento de Trânsito também afirmou que outras solicitações vão ser atendidas, como construir alguns retornos e também mudar a velocidade máxima. De 60, a Ingrid Jorge vai cair para 40. Agora, é claro, temos que contar com a colaboração de todos, tanto dos pedestres na hora de atravessar, quanto dos motoristas em respeitar as leis de trânsito. É verdade, não adianta ter a mudança senão, né, se o motorista não colaborar e o pedestre também. A gente aproveita para falar que o estado de saúde do Miguel, o garotinho que foi atropelado, continua grave. Ele continua internado no hospital em estado grave. Foi uma imagem que a gente mostrou ontem aqui no TN1, chocante, não é? Muito triste. A mãe chega a correr aí em direção ao filho, mas não conseguiu evitar o acidente. Lamentável essa cena, né? Muito triste mesmo. E olha, 7 pessoas foram presas, acusadas de tentar explodir um caixa eletrônico em Cariacica. Os suspeitos teriam trocado tiros com policiais militares no dia do crime. Jaderson de Souza França, vulgo Dadinho, Davidson Dias Pereira, o 2D, Eric da Silva Dias, vulgo Bulldog, e Breno Alves Pereira. Os 4 foram presos pela polícia, acusados de explodir um caixa eletrônico 24 horas no bairro Campo Verde, em Cariacica. Além deles, 3 menores que participaram da ação também foram detidos. O crime aconteceu no dia 1º de abril.
Uma câmera de vídeo monitoramento flagrou a ação. 2 dos envolvidos aparecem com o rosto coberto. Eles instalam os explosivos e, segundos depois, o caixa explode. A explosão foi bem sucedida, mas esses bancos 24 horas são bem duráveis, então não conseguiram atingir o cofre. Eles ainda tentaram abrir o cofre, mas não foram bem sucedidos. Os artefatos foram ligados a um motor de uma motocicleta. Apesar da força da explosão, o cofre do caixa não foi arrombado. Os envolvidos são, segundo a polícia, traficantes do bairro Campo Verde. Na fuga, eles chegaram a trocar tiros com a polícia militar. Depois do estrondo que aconteceu, da explosão, a polícia militar foi acionada, estava próximo ao local, chegou bem rápido. Após eles tentarem ainda salvar alguma quantia, abriram o cofre, a polícia militar chegou ao local e foram recebidos a tiros. Enquanto os indivíduos corriam, tentaram matar os policiais militares. Os policiais militares reagiram à injusta agressão, mas ninguém foi atingido de nenhum dos lados. A falta de experiência do grupo neste tipo de crime chamou a atenção da polícia. Na mesma noite, os 7 acusados já tinham tentado explodir o caixa de um supermercado no bairro, mas também não tiveram sucesso na ação. Antes, eles entraram no supermercado ao lado, arrombaram por ali, tentaram arrombar o cofre, não conseguiram. E aí sim, eles foram até o banco 24 horas, colocaram a quantidade de explosivos e efetuaram o crime, que acabou não se consumando por circunstâncias alheias à vontade dos mesmos. Os acusados vão responder pelos crimes de tentativa de furto qualificado, associação criminosa, corrupção de menores e tentativa de homicídio. Os 4 detidos maiores de idade já foram encaminhados ao presídio. Olha, a Capitania dos Portos vai continuar as buscas ao pescador capixaba que desapareceu entre o litoral norte capixaba e o litoral da Bahia. Serão mais 72 horas de procura no mar. Marcos Antônio De Luca, de 53 anos, desapareceu há 3 dias. Ele teria caído do barco. Marcos saiu da prainha, em Vila Velha, na última sexta-feira, junto com outros pescadores. O grupo embarcou com destino à Bahia. Os pescadores têm um tipo de escala para se revezar na condução do barco. Enquanto um fica no leme, os outros descansam. As primeiras informações são de que, na hora de chamar Marcos Antônio, ele não foi encontrado na embarcação. A família está em busca de respostas e na esperança de encontrar o pescador. Agora veja só esse assalto. A mulher está saindo de casa às 4h30 da madrugada e resolve voltar para a residência. A imagem não mostra, mas ela já vê o ladrão vindo correndo. Enquanto ela busca a chave do portão, o bandido chega, mostra a arma e puxa a bolsa dela. Numa segunda tentativa, ele puxa com força e, depois de conseguir roubar, volta correndo por onde veio. A mulher se desespera, leva a mão à cabeça. O crime aconteceu no bairro Bela Aurora, em Cariacica. Segundo moradores, o bandido tinha um comparsa que estava de carro e eles teriam feito a limpa também no ponto de ônibus. Olha, é lamentável um trabalhador sair às 4 da madrugada para ganhar o pão de cada dia e ser vítima dessa violência. Emprego no comércio. Que tal trabalhar no shopping? Vamos às vagas? São chances para vendedor, auxiliar de estética, fiscal de loja, lavador de veículos e consultor de loja. Cadastro no no site shoppingpraiadacosta.com.br. Hoje é terça-feira, 4 de junho. Vamos conferir juntos o que é destaque no jornal A Tribuna. Concurso na Prefeitura de Vitória com salário de até R$ 7.958. Na foto principal, asfalto vai ser trocado por concreto em 5 avenidas. Bolsonaro pede ao Congresso para suspender carteiras só após 40 pontos. Pacientes já podem mudar de plano de saúde coletivo sem cumprir carência. 2.000 vagas para aprender profissão. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, emoção em espetáculo na UFES.
lixões para descartar eletrônicos e assaltantes usam bicicleta de aluguel. Se liga no TN1, o quadro Coisas de Casa chega à cozinha. Por lá, vamos organizar os rolos de sacos plásticos e de papel alumínio. Detalhe simples e prático. A gente já volta. Pois é. O TN é bom demais, não saia daí. Agora o papo é com a dona de casa. Na verdade, com quem cuida da casa. Porque, afinal de contas, tem muito homem que faz essa tarefa também. Você faz, Jorge Bitt? Claro que eu faço. Esse negócio de dona de casa não existe mais não, tá? Todo mundo tem que estar aí cuidando da casa. No quadro Coisas de Casa, Yosadara Cunha ensina como fazer um organizador para guardar os rolos de sacos plásticos e também papel alumínio. Oi gente, tudo bem aí com vocês? Olha só, hoje a gente está no cantinho mais querido da casa, que é a cozinha. Porque hoje a missão da Lu é trazer diquinhas que vão facilitar e muito a sua organização aí, né, Lu? Muito! Vai te ajudar bastante no seu dia a dia. Ó, e nada de ficar muito tempo aqui na cozinha não, hein, meninas? Então, bora trabalhar! Não tem esses copinhos que vocês vão em festa? E no final da festa a gente sempre leva para casa esses potinhos. Então, esses potinhos hoje nós vamos organizar o papel alumínio, o saquinho plástico e o PVC, o filme de PVC. Então vamos lá, e uma fita dupla face. Vou abrir a porta aqui do meu armário, pegar a fita de PVC, vou colocar aqui no meu potinho, vou retirar aqui. Vou fixar aqui, ó, meu armário. Então nós vamos pegar o nosso filme de PVC, papel alumínio e os saquinhos e vamos colocar aqui. Assim ficou organizada a sua cozinha. E essa mesma dica vale para as tampas de panela. Colocamos os ganchinhos, medimos direitinho e colocamos a nossa tampa. Esses ganchinhos hoje no mercado, eles custam menos de R$15. Olha como que fica bonito o seu armário. Prático, fácil e facilita no seu dia a dia. Gente, sinceramente, estou surpresa, hein? Nunca iria imaginar que um copinho de festa, que eu já joguei muitos fora, sim senhora, já joguei, iria virar um local de organização. E olha essa tampinha aqui, tão organizadinha, podem colocar mais aqui se couberem, tá, gente? Ó, de queixo caído. Lu, você arrasou. Simples, fácil você manter sua cozinha organizada. Ó, que beleza para começar a semana. Um beijo para vocês, gente. Tchau. Tchau. Um beijo, Iô, um beijo, Lu, muito legal, né? Fácil, prático e ainda aproveita os copos plásticos que muitas vezes vão para o lixo, né? E para conhecer mais dicas da Lu, basta acessar o Instagram lu.organizer. Legal, né, Jorge? Você curtiu, né? Gostei, muito bacana. E aproveita os espaços também, né? Os espaços ali do armário, que ficam ali vazios, e você organiza para ocupar de outra forma. Bem legal. Pois é, hoje nós temos um tempinho, então vou mandar beijos aqui para o pessoal que entra lá no meu Instagram, que eu adoro, né, essa interação. O Lázaro Cardoso, de Paú, em Vila Velha, tá ligadinho, tá assistindo o TN, ele falou que é seu fã também, viu, Jorge? Super abraço aí, Lázaro. O Lázaro Cardoso, de Paú, e o Clóvis Eduardo também. Então, ó, um beijo super carinhoso para vocês, muito obrigada pelo carinho e para todos de casa também, pela audiência. Uma ótima tarde e até amanhã. Abraço também, ó, para Raquel, para Sandrinha Santos, para Regina, para Laila Félix, para Helenice e para Neuzimar lá de Ibitirama, que sempre acompanha a gente, adora a gente. E também tem o nosso troféu de hoje, ó. Nosso troféu Jararaca Madonna, que vai para o nosso cinegrafista Cezinha, muito amigo.
Então, esse é o troféu que foi criado ontem para ele. É verdade. Você vai explicar o que significa esse troféu Jararaca. Madonna. É o troféu cobra. Né? É o cobrinha. Toda vez que seu amigo ele faz alguma coisa boazinha, é uma piada interna, né? É uma piada interna. Você pede pra pessoa fazer uma coisa e depois ele joga a culpa em você. Então tipo foi assim, desagradou George. Desagradável. Tem esse troféu aí, porque hoje ele falou, você me deu esse troféu hoje também ao longo do jornal, ninguém viu porque é bastidor, né, pessoal? Então também recebi esse troféu Jararaca Madonna hoje, né? Jararaca Madonna. O Madonna é por causa também dele, porque ele tem a idade da Madonna, da cantora, e também dança igual a Madonna, né? Tem o corpinho de Madonna. Bom, então daqui a pouco o Cezinha tem que voltar aqui, né? Numa próxima vez, que a gente tiver mais tempo, ele vem dançar aqui pra você. Porque não pode desagradar o George, senão ganha o troféu. Jararaca Madonna. Bom. Beijo, brincadeiras à parte, a gente gosta de brincar com vocês também. Tchau, pessoal, até amanhã. Até amanhã, um abraço. Fica agora com Ronda Geral e Adentro. Até lá.